a gente continuar aí o estudo do nosso caminho ainda é longo, o tempo é curto. Pessoal, as tabelas são 18 tabelas. Vamos ver o que mudou aqui. A tabela pessoas, ID underline pessoas, small int. Tem que tomar, a recomendação que eu vou fazer aqui é tomar cuidado quando você for criar a chave. Claro que no cadastro de pessoas, small int, você vai armazenar 32.760 700 e alguma coisa, 65. Mas pode acontecer que você criar um campo small int para a chave primária e aí estourar esse campo. Então é recomendável esse tipo de tabela você colocar campo maior. Um valor considerável, 32 mil, não é pouca coisa não. Mas eu colocaria CPF, foi um domínio que inclusive eu mudei. Mas aí vocês revisaram para 14. Eu não sei se eu abri o banco que eu modifiquei ou o seu, vê se é o seu. Não, eu não mandei mesmo não, eu fiz modificações, mantive um banco ali, mas você mudou o CPF, o domínio do CPF, porque vocês criaram um domínio chamado documento, tinha 25 documentos CPF com tamanho de 25, né? O CPF com a máscara tem 14, né? 14, estava com 25. O nome vai ser 70 da Federação Char 2, data de nascimento, domínio data, date, RG varchar 10. O RG varchar 10 tem um problema. Porque, na verdade, o registro geral você precisa informar do sequencial dele, mais o órgão emissor. Porque, infelizmente, agora eu sei que já estão interligados os cadastros de pessoas da Polícia Civil, mas você tem que informar, SSP, Secretaria de Serviço Público de São Paulo, de Minas Gerais. Não, mas geralmente é 8? Então, a ideia aqui então, como é que você vai colocar, informar se o SSP de São Paulo ou de Minas Gerais? Geralmente não é SSP barra SP. Você já gasta 5, 6. Você já gasta. Não, o documento você tem que informar o órgão. Até que a maior parte dos bancos de dados, os primeiros têm um campo para você informar o número do RG e um para você informar o órgão emissor. Você poderia manter 10 e criar o campo para o órgão emissor ou aumentar o tamanho. Tá? Telefone 13, celular 13, sexo, estava com 2, né? Sexo. Um só já sobra, colocaram 2 bytes. Endereço vai achar 80. O endereço, está faltando uma coisa aí, não tá, gente? O que vocês acham que está faltando no endereço? Vai achar 50? Não, ele está com 80. O que está faltando? Se for número, tem mais da parte. Oi? Se for número, tem mais da parte. Tem um número aqui. O número tem um problema já. Alô, professor, sabe o problema? Tem que ser mais que 5, tá? Porque esse daí vai ser um modelo nacional lá também. Na verdade, tem gente que cria esse campo número aqui, ó, inteiro. Mas a empresa que eu trabalhava mesmo estava registrada em 2 números. Estava assim, ó, 512 e 570. Eu tive que mudar. Então aqui você tá vendo, né? Que tem 500, tal lá. Às vezes você vai colocar um número e o número gasta um pouco mais. Então tá certo, ele vai achar mesmo, mas 5 aqui corre o risco de não caber.
Mas tudo bem. O que está faltando é o complemento. Tá? O complemento do endereço é importante. Bairro 50, cidade 60. Outra coisa interessante seria colocar um cadastro de município e linkar, tá vendo? Isso é importante, principalmente nesse tipo de cadastro, porque o pessoal cadastra Varginha, VGA, Varinha. Cadastro livre, que não tem Varginha cadastrado com Varinha, não está normal. Sempre tem. O senhor trabalha em Varinha, senhor? Oi? Esse pessoal não trabalha, o pessoal do direito lá. Eles podem confundir. Telefone recado. O telefone recado também poderia ser um campo tipo 20 caracteres. Tá? Ou 20, ou 30, talvez até 30. Porque você vai colocar assim, ó, o telefone, mandar chamar no AP e tal. Tá? Aí você colocou, não tem problema não, só que vai precisar de um campo para informações de recado. Então, você coloca o número aqui, liga lá e fala, o José tá aí? Não tem José não, José tá aqui. Ah, tá. Nacionalidade, beleza? Pessoal, se tem nacionalidade, geralmente os cadastros têm também naturalidade, mas eu não sei se lá tem, se não tiver, não tem problema não. Acho essa nacionalidade já foi especificada. É no direito precisa saber, porque parece que muda um pouquinho se o sujeito for nacionalidade estrangeira, tem algumas mudanças aí no direito. Precisa saber mesmo. Estado civil. Estado civil está livre, né? Outro campo perigoso aqui, se deixa livre. O sujeito coloca amaziado, tipo de fubá. Verdade, esse cadastro. Né? Então, é bom limitar. Contratos. Não, vamos olhar agora as especializações. Nós pegamos a tabela pessoa. Tabela pessoa tem especialização para cliente. Vamos abrir a tabela cliente e ver o que tem lá. O ID do cliente é igual ao ID da pessoa porque é uma especialização, tá certo? Empresa versus 70. Eu fiquei curioso, por que o endereço do trabalho é maior que o endereço residencial? Porque aí no caso dessa tabela aí não tinha o número, né? Mas por quê? Lá no cadastro estava assim? O requisito? O requisito estava assim? Eu recomendo padronizar. Às vezes o programador fica bravo, você faz e vai aproveitar a interface lá, vai aproveita, não funciona. Vai ver. Uma hora tem 70, outra hora tem 80, outra hora tem 100. Recomendo padronizar o endereço. E colocar o número e colocar o complemento. A gente tem que ser um pouco metódico quando vai definir o modelo de dados. É a hora de ser assim. Tá? Renda. Numérico 15, 2, tá ok. Profissão, tudo bem, tá bom, 60. O que é o tipo? O tipo eu defini como se ele é acusado ou se ele é acusado. Para definir lá. Então, ele está acusado ou se ele está sendo acusado. Nem sempre o processo é de acusação. Mas na verdade, vejam só. E se o sujeito for as duas coisas? Não, porque esse caso mesmo eu criei software, nem tinha modelo de dados, eu criei mais. Não, exatamente, eu até procurei. Quando eu vi esse campo, fiquei curioso. A ideia desse campo, bom, eu ainda não entendi. O que vocês acham? Faz sentido colocar lá se o cara é acusado ou acusador? Se ele é autor do processo, se ele é réu, seria processo. Também acho, um processo. Porque aí, se ele tiver múltiplos processos e tiver esse papel variante, você vai conseguir identificar se ele pertence ao conjunto ou não. Então, esse campo aqui, pode tirar ele, podemos tirar ele aqui já? Pode tirar, beleza? Então, direito. Drop field.
profissão, renda. Fonte de renda. Cidade que ele trabalha. 50. Cadastro das pessoas. Tem 50. Cidade tem 60. Ah, é aqui, ó. Por que eu não tenho 50 e eu tenho 60? Se o endereço é maior, por que a cidade é menor? Corrigir essa idade, fazer padronização. Acho que eu leio mesmo esse negócio de cidade, do tamanho. Então acho que eu tenho confundido fonte renda, porque eu fui seguir o modelo lá de pessoas. Aí tá um ensinou, né? Beleza. Agora vamos lá. Colaborador. Colaborador. O ID do colaborador, small int, tá certo? Matrícula. Matrícula diminuiu, não estava mais, né? Era 25. A matrícula aqui na FACEC, se não me engano, tem 11, não é? Quem tem a carteirinha aí? Não chegou? Ah, deixa eu formar. O senhor tá bem engraçadinho hoje. Sério, achei que estava aí já. Eu vi vocês tirando foto, articulando aí. A foto do formador, você tá querendo. Matrícula 20. Ah, período, né? Período. O que é um semestre ano? Esse eu até mudei. Agora eu vi com o banco de dados, eu sei o mesmo que eu vejo questão eu mudei. Semestre ano. Ah, isso aí tá modelado. Então, na verdade, você tem que informar o ano. Tá certo? O semestre, né? Porque se tiver no. Acho que pelo que eu Ou no lembro, semestre. pelo que eu lembro, esse aluno, se tiver no semestre menor, eles não podem trabalhar, eu acho. Tudo bem. Beleza. Beleza. Eu imaginei que você quisesse o seguinte: o pessoal que tem o curso anual, coloca assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, etc. Mas que a contabilidade é assim, né? Não, a contabilidade mudou. A administração acho que é assim. Direito já é período. São 10 períodos lá no direito. O curso mais antigo, os cursos mais antigos eram anuais. Não, entendi, perfeito. Você pode colocar o semestre. Semestre 1, ou semestre 2, ano 1, ano 2. Por que você pôs ano de baixo de novo? Aí eu fiquei na dúvida. Ok, gente? Tem semestre, ano e ano. Muda esse campo aqui para semestre, deixa quietinho aqui, tá bom. Agora, Mas deixa como mal gigante ou muda? na verdade, o que a gente precisa saber é o seguinte: se eu tenho período, é porque o curso é por período. Embora possa existir o conceito de período anual, período semestral, porque, na verdade, o cadastro, na maior parte dos sistemas acadêmicos, é assim, período. Aí aqui na FACEC é por ano, então você coloca um ano, não tem problema, período ano. Aí ia acabar ficando 3 campos. Tá? O importante talvez fosse o seguinte: que você tivesse um cadastro de curso, uma tabela para cadastrar o curso, e lá definisse se o curso é anual ou semestral. Mas não precisa tanto detalhe não, estou falando que isso seria ideal. Então só precisa dar uma amadurecida nisso aqui e deixar só o necessário. Tá? Que ano que você está? Estou no terceiro. Período que você está? Estou no quinto período. Se o sujeito estiver no sétimo período, você já desconfia que é por período. Agora, se for no primeiro, você não sabe se é ano ou se é período. Tá? Mas talvez no poder lá teria ano, pode ser por causa do ano mesmo. é o que ele está? É o de hoje? Por exemplo, uma pessoa pode entrar no primeiro período hoje e está no ano 2013. Então, aí eu informaria o seguinte: olha, mês e ano de início. Tá certo? Mês e ano de início. Porque você poderia calcular qual ano ele está se ele não ficou independente. Mas o ideal mesmo é revisar isso aqui para não ficar os 3. O ano é importante também. Na verdade, eu vi que você colocou no outro campo a data do cadastro.
aqui faltou, e é importantíssimo por causa desse campo. Inclusive, o pessoal da biblioteca ali faz o cadastro para todo mundo. Aí, quando tem que fazer o cadastro de novo, eles buscam os dados lá no Perseus. Mas eles têm que ir lá e verificar se os dados foram atualizados. Porque, às vezes, não foi atualizada a informação. Então, ele tem que saber se foi revisado. Então, esse cadastro ele requer um campo. Um campo para informar quando é que foi refeito o cadastro dele. Pela data, você sabe se já tem informação atualizada ou não. Principalmente porque, a cada 6 meses ou a cada ano, essa informação poderá estar desatualizada. Você também poderia usar um campo para informar quando é que o sujeito começou. Isso não significa que X período adiante ele se formou, porque ele pode ter trancado e você não tem informação. Então, não dá para ter garantia de que essa informação está certa. É importante colocar um campo aqui quando foi atualizado. O horário do curso, no meu modelo ali, eu coloquei 30. Mas, se você me explicar como é que você imaginou armazenar aí o horário do curso, é sério, só para saber mesmo. Pode ser 10, não tem problema não. Mas como é que ia ficar o horário? Matutino, noturno? Seria isso? Dá mais isso. Matutino. Não, nem cheguei a contar, não. Não, então, se for esse cadastro, não tem problema não. Não cheguei a colocar mesmo. Não cheguei a contar quantos caracteres. Não, é só para dizer o seguinte, na verdade você está dizendo, né, o período do dia que ocorre o curso, não o horário que ele assiste às aulas. Então, é só isso que eu estou questionando aqui. Mas tem que ver a ficha lá. Quem que eles preenchem na ficha? Vocês viram? O levantamento de requisito. Quem viu? Quem que levantou o requisito aí? Se lembra disso? Tem aqui no meio. A pastinha está aqui. Pessoal, a maior parte das vezes vocês vão modelar dados a partir de formulário, vocês terão surpresas. Eu diria que boa parte dos formulários não foram preenchidos pelos seus respectivos autores. O autor cria o formulário, beleza, conversa, mas não tem jeito de preencher. Muitas vezes. Então ele tem que preencher. Às vezes, é muito comum também um campo emprestado, né? Usa um campo para colocar 2, 3 informações e às vezes tem um campo aqui que nunca foi preenchido. Isso acontece muito, vocês podem ter certeza. Por isso que às vezes o levantamento de requisito acaba saindo torto. O horário de curso não é horário de curso mesmo, né? Se é de manhã, à tarde ou noite. Pode ser para isso. Eu acho que é provável. Como os formulários aqui não estão preenchidos, não dá para ter certeza. Realmente aqui o campo está do jeito que está, semestre e ano. Há uma coisa que faltou aqui no convite. Deixa eu lembrar. Alô, José, faz direito. Matrícula, período, semestre. A gente chegou para conversa. Ah, tem o ID. Esse aqui é o funcionário. ID da função. Funções. A função seria estagiário, coordenador e o que mais o outro é orientador, não é supervisor, uma coisa assim. Tudo bem, perfeito. Colaborador. Pessoal, é o seguinte. Como é que ficou o horário de trabalho? O horário de trabalho do colaborador, que eles tinham levantado na primeira etapa lá de requisitos. Foi contrato, não, velho? Foi na parte de contrato? Não. Não cheguei a ver esse modelo de nada. Vamos ver um contrato então, depois a gente olha o outro. Tem, olha, a data,
localização do arquivo. Esse aqui você tinha colocado em integer, né? Acho que é um só lá que estava como isso. Só uma sugestão aqui. Às vezes a gente acha estranho, os campos estão com 10, 8, 12 caracteres de tamanho, e de repente um campo com mais de 20, a gente às vezes até assusta. Isso é bobagem, gente. Simplesmente na hora que você está programando lá, você tem que ficar passando o campo por referência, né? Você tem que indicar o nome do campo lá na linguagem de programação. De repente um campo desse tamanho fica um pouquinho estranho. Não tem nada contra não, mas esse aqui ficou localização, arquivo, contrato. Validade do contrato, status do contrato. Vamos ver os status. Pendente, arquivado, baixado, operante e suspenso. O que é o operante? Você está trabalhando, né? Porque eu não podia pôr duas letras A. Podia pôr uma B. Então seria o seguinte: pendente, cadastrou um A e está pendente. Seria essa ideia. Alguma informação. Está aceito ou não? A foi arquivado, B foi baixado, esse O seria então um processo ativo. Aqui ficou como operante, não tem problema não, tudo bem. Só quis mesmo saber os propósitos. Origem do contrato. Origem. É a ligação dele com. Isso aí eu não entendi direito. Não? Não. Você falou aí na hora, eu não entendi. Então está garantido contrato, isso, né? Já está garantido contrato. Essa aí vai ligar com o tipo de contrato? Então, porque a ideia é a seguinte: naquele desenho que eu passei no quadro ali, que a gente fez o diagrama, a gente tinha um contrato ligando a pessoa e eu preciso saber se é qual tipo, a especialização dela, para saber em qual tabela tem o detalhe. É para isso então? Essa origem? Eu não entendi. Então é o seguinte: esse campo vai armazenar a informação dizendo se a pessoa daquele contrato está no cadastro de colaborador ou está no cadastro de cliente. Mas tem uma tabela relacional aí, ó. Exatamente. Aí tem a participação, né? Tem relacional ao contrato, que tem tipo de contrato, o nome da pessoa, o tipo da pessoa e a cidade do contrato. Então tá aí, ó. ID do contrato, tipo de contrato, que é para saber os tipos, porque você vai ter uma tabelinha de classificação dos contratos, e o ID da tabela pessoas. Eu acho que aqui poderia ser um indicativo de qual tabela de especialização que você vai acessar os dados. E não naquele lá. Não, que é aquele origem. Então. Ok, pode ser. Porque esse que está fazendo o relacionamento do contrato, a gente tira ele de dentro da tabela de contratos. Pessoal, está todo mundo acompanhando? Já vimos, está faltando aqui pessoas, são parte do processo, né? Essa parte do processo aqui não tem que fazer não, senhor. Não entendeu? Esse arquivo com ela. A parte do processo seria o réu. Pode ser, ou autor. O autor. Porque o sujeito que vai procurar o IAJAT, ele pode ser uma das partes. Ele pode estar entrando com uma ação contra alguém, Então, mas se ele for. ou ele está respondendo uma ação que alguém entrou contra ele. Mas se ele for o réu, ele não entra como cliente também? Independentemente de ser acusado ou não? Não, de qualquer forma, ele vai ser cliente. Essa parte do processo ele tem que ir contra quem? O que acontece é o seguinte: olha, eu vou saber quais são os envolvidos desse processo, ou eu vou ligar para uma das partes. Vou ligar para outra parte, ver se ela pode fazer um acordo, ver se tem jeito de marcar uma reunião. Mas você tem que saber quem é essa pessoa. Então, é para dizer o seguinte: se você cadastrar uma pessoa e ela não é uma pessoa com um contrato com o IAJAT, ela pode configurar no processo. Tá? Então, é esse o objetivo. Vejam que todas as pessoas cadastradas ali
tem uma função, tem um papel envolvendo os processos. Pode ser cliente, pode ser colaborador, pode ser outro, que não é nenhum dos dois. CNPJ. Qual que é a ideia do CNPJ? Caso seja uma empresa, né? Tá, beleza. Até só levantando o vídeo lá. Então vou voltar aqui, ó, pessoas. Tem um campo aqui, ó, CPF. E por que a parte do processo também tem CPF? É o mesmo, não é? Posso tirar fora, não posso? O CNPJ poderia ser, por exemplo, o CNPJ da empresa. Caso for uma empresa, né? Não, só que aí é o seguinte, como você está colocando CNPJ caso for uma empresa? Não tem problema também não. Só que a gente tem que diferenciar. Né? Porque olha, você vai cadastrar uma pessoa. Tá certo? Pessoa. É jurídica. E esse campo aqui é obrigatório. Aí eu não tenho como colocar. Entendeu isso agora? Pessoal, entenderam esse raciocínio aí? Cadastro de pessoas, tem uma tabela especializada que é parte do processo. A ideia é também cadastrar pessoa jurídica. Aí chegou aqui no cadastro, eu fui preencher uma pessoa jurídica. ID da pessoa, número 300, CPF, não tem. Porque eu estou cadastrando uma pessoa jurídica. Aí eu não consigo preencher. Aí os outros campos deveriam Mas fazer. esse cara sempre é jovem, tem que comer. Então, eu deveria ter um campo aqui para distinguir a pessoa física da pessoa jurídica. Seria o seu Mas próximo não melhor. são somente pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas. Vocês acham que as outras partes podem ser pessoa jurídica? Pode ser. Pode. O sujeito entrou com uma ação contra uma empresa. Ou a empresa entrou com uma ação contra ele e foi procurar o IAJ para se proteger. Exemplo, o banco mandou executar ele. Pessoa jurídica. Aí na tabela pessoas, queria o campo CNPJ e um outro campo especificando se é pessoa Isso, é isso aí. Muito bem. Só a ideia disso aqui, desse exercício, é isso que vocês precisam descobrir. Muito bem, Fábio. Essa é a percepção. Então, o ideal é vir aqui na tabela de pessoa. Esse campo aqui, ó, não poderá ser obrigatório. Ele não poderá ser obrigatório. Você vai ter o campo CNPJ. Agora, vamos pensar na equipe da próxima semana. A equipe da próxima semana vai estabelecer as restrições do banco de dados, criar as constraints. Então, vai criar relacionamento, primary key, unique key, foreign key. E numa situação dessa, poderá fazer uso de trigger para validar. Se o tipo de pessoa for igual a F, exija o CPF. Se for J, exija o CNPJ. Beleza, não tem problema não. Mas existe uma solução para isso? O que vocês acham? O que poderia ser feito? Vamos imaginar que você vai fazer a restrição com trigger. Então poderia ter, ó, se for F, é pessoa física e valida, exige o campo CPF preenchido. Se for pessoa jurídica, exige o campo CNPJ. Tem uma forma de fazer isso sem ser com trigger? O que vocês fariam aqui para o modelo de dados contemplar essa funcionalidade? Parece banco da Zoom, né? Vocês fizeram isso não. Renan, o que você sugere? Entendeu a pergunta? No cadastro de pessoas, tem um campo CPF. E no cadastro de partes do processo, que é uma tabela especializando um determinado tipo de registro da tabela pessoa, tem um campo CNPJ. Certo? Então a gente concluiu o seguinte, que não tem jeito de cadastrar uma pessoa jurídica.
Porque o campo CPF é obrigatório, a gente colocar o CPF, eu vou cadastrar a pessoa jurídica, aí eu vou preencher o campo do CNPJ dela, mas eu não vou conseguir cadastrar. Então a solução, pega o campo CNPJ que está na tabela a parte do processo e coloca na tabela pessoa. Aí você tem que colocar os dois campos, porque uma é para colocar CPF e outra é para colocar CNPJ. Quais são as soluções aí? Poderia validar a partir de uma trigger. Se for pessoa física, cria um campo lá tipo de pessoa, física ou jurídica. Se for física, você valida com trigger. Existe CPF. Se for jurídica, valida, existe CNPJ. Tem outra solução para resolver esse modelo de dados sem ser essa trigger? Gustavo, tem? Quem mais quer sugerir? Guilherme. Para validar. Para o modelo de dados contemplar o armazenamento dos dados. Pode ser para validar também. Os dois campos no só. Espécie. Ou um ou outro no mesmo campo. Isso. Aí coloca o campo, por exemplo, documento, tamanho 18, cabe CNPJ e cabe CPF. Vocês já devem ter encontrado o modelo de dados assim, não já? É bom ou é ruim? É mais fácil, você não precisa saber qual volume você vai esperar, sabe? É mais fácil para quem? Para o design de banco ou para o programador? Programador. Gente, programador costuma criar modelo de dados geralmente assim. Ele não é bobo, vai ficar dando trabalho para ele lá, mais um campo, mais um select com alguma coisa, vai dar uma toque. Fica mais rápido. Qual que é o problema em termos de modelo de dados? Considere o modelo relacional e as constraints. Qual que é o problema? Relacionamento. O que você faria então? Agora já revelou. O que você faria? Vamos ver. Criar mais uma tabela, Faz uma tabela e colocar o que dentro dela? um campo CPF, outro CNPJ, um código, aí informa. Puxa na outra tabela que o número que tiver lá for CPF é o código 1, se for CNPJ é o código 2. Boa. Mas poderia melhorar mais um pouquinho ainda. Para ficar bom mesmo. Gente, vocês estão quase lá. O cenário é só olhar com os olhos mais rigorosos aí, que a solução está na cara. Nós já usamos essa técnica no modelo. Também dá, para validar sim. Pensem em normalização. Nós fizemos isso na sala de aula. Aliás, você fez até na prova de. O que é? Não esqueceram? Gente, pessoa física não é uma especialização de pessoa? É? Então você teria que ter uma tabela P física e uma tabela P jurídica. Entendeu isso? O RG, o CPF, o cadastro de pessoa física. O CNPJ, a inscrição estadual e outros documentos da empresa ou informações como, por exemplo, valor do capital social, data do contrato social ou de alteração do contrato social, ficariam na tabela de CNPJ, de pessoa jurídica. Entenderam isso aí? Que eu quero que vocês entendam. Qual vocês acham mais elegante de fazer? Na trigger? Qual que é mais elegante? O OSS que é na trigger. Melhor separar. Melhor separar. Por quê? Porque eu falei agora mesmo. Pense na normalização. Certo? Então o ideal mesmo para contemplar a pessoa jurídica é criar uma outra tabelinha e colocar os campos lá. Pessoal, se a gente vai fazer isso, é outra questão, tá? Por causa do nosso tempo. Mas quando vocês forem construir um modelo de dados, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, vocês precisam fazer. Tem que lembrar lá das regrinhas de especialização e lembrar de normalização, senão você consegue desenvolver um modelo de dados tipo Frankenstein.
Então, para ficar bonitinho, criaria-se aqui uma nova tabela, pessoa física. E de pessoa small int, já que foi criado small int lá. CPF. Pessoal, CPF guarda ou não guarda a máscara de formatação? Guilherme, guarda ou não guarda a máscara de formatação? Depende, se for Se orientou que não, né? Em anos passados você orientou não guardar, porque o cara pode digitar vírgula, ponto. Então, se você guardar, não tem problema, você tem que fazer uma tratativa para a formatação. Porque o usuário é criativo. Você pensa que ele vai colocar pontinho para separar o CPF, eu não sei o que dá na cabeça dele, ele coloca pipe. Aí você exporta os dados para um arquivo separado por pipe, quem trabalha aí com SPED. Aí você fala assim, ó, eu exportei um campo só, para olhar tem dois. O pipe que estava dentro do campo foi junto. Aí o que você tem que fazer, com o maior cuidado do mundo, validar o tipo de caractere que o usuário está imputando no cadastro. Então, a hora que ele pressionar o pipe lá no teclado, lá no C#, você captura a tecla que ele pressionou e transforma o pipe num pontinho. Olha que beleza. Aí fica bom, viu? De acordo com o Jacob e Elson lá, a usabilidade total. O usuário faz o que quiser e dá certo. Mais ou menos assim, né? Então, varchar, aí seria 11. E o RG, varchar, se não me engano, 8. E aí a gente colocaria aqui, ó, órgão, expedidor, varchar 6. O que mais é uma informação de pessoa física? Característica de pessoa física. Só precisa colocar o que tem no modelo aí, tá, gente? Esse campo aqui vai ser obrigatório ou não, CPF? Vai? Lembra que eu perguntei isso aquele dia? Se for cadastrar um menor lá que não tem CPF, não pode cadastrar? Eu não sei não, mas tem que verificar isso aí, tá? Pode ser que de repente não tenha. RG é bem possível de não ter. Não ter o cadastro, não é a pessoa não ter. Se for assim, então fica desse jeito. O cadastro de pessoa física fica só isso. Aí os campos que estão repetidos aqui lá do cadastro de pessoa, tira fora. Ok? A hora que você for fazer um select, você vai fazer um select com pessoas, left join, com pessoa física, mandando exibir o nome. Nem vou criar pessoa jurídica então, porque vocês já entenderam, não já? Beleza. Pessoas, algumas coisas. Aqui, ó, data de nascimento. Outro campo que vai lá para pessoa física. Tá? Tudo que for aqui campo de pessoa física vai para lá. Empresa pode ter telefone de contato, então pode ficar ali. Todos os campos que atendem as duas tabelas ficam nesta. Os que são específicos ficam na tabela específica. Vamos adiantar. Processo. Então, o processo, melhor aqui, o processo está com integer em vez de small int. Se tivesse com small int, o processo você ia ter que mudar. Porque no instante ia passar de 30 processos, 30 mil processos, 30 e poucos mil. E aí começava a dar problema de armazenamento. Nome da ação, isso está no cadastro. Quem teve a ideia de nome da ação? Está no modelo, tá, né? Ok. Beleza. No DD processo você falou para small int. Não, se fosse small int eu ia falar que tinha que mudar. Tá? Não tem problema.
o valor da causa, ok, tranquilo. Tipo de processo. Eu acho que o tipo de processo, na verdade, tinha que ter uma tabelinha. Isso aí é igual Varginha. Vai te dar errado. Mas, tudo bem. Número do processo. Aí tem um problema. O número do processo, de acordo com o Tribunal de Justiça, é o número da comarca, não sei o que, do número, é um ano e um sequencial. Por exemplo, Varginha 707, mais um número lá e outro sequencial. Então, nem dá para colocar ali um small int, claro, um integer. Então, eu recomendo que esse campo aqui seja varchar e vai ser pelo menos ali uns 12 ou 13 caracteres. Tá? Então, esse aqui vai ter que mudar. A data do processo, na verdade, estava escrito lá aquele dia que a doutora teve aqui. É a data de distribuição, só uma questão de nomenclatura. Em vez de data do processo, data de distribuição. A data do arquivamento. O que me chamou a atenção nesse campo, aliás, eu vou deixar vocês raciocinarem. Pessoal, o que vocês estão achando dessa estrutura aí? Quem que acha um probleminha pequeno? Data do arquivamento tem que ser tudo. Sim, senão todo processo tem que ser arquivado. Então, isso aqui você tem que colocar não nulo. É verdade. Vai ser. Beleza. Vara e status. Tem uma tabelinha de status do processo? Tem um cadastro. Aí está os processos, você esqueceu. E tem status processo. Tem o ID, a descrição. O que é o nome? Tem o ID, tem o status do processo. Varchar sempre. O nome Por exemplo, assim, status em processo. Aí a descrição é para escrever uma descrição mesmo do processo. como se fosse um detalhe, um complemento da informação. Entendi. Perfeito. Para não ficar muito pequeno. Sem problema, tranquilo. Seria É obrigatório. Sim, uma observação. Beleza. É só, eu fiquei de perguntar isso aqui por causa da ordem. Dá a impressão que a descrição, como usaram, se vocês usaram o termo descrição, é depois o nome. Contrato também tem essa tabelinha, né? Tá aí. Tipo de contrato, ID de contrato, descrição. Nome. Então, isso aqui é uma classificação para os tipos de contrato por especialização de pessoa. Em outras palavras, o meu entendimento seria o seguinte: eu vou cadastrar um tipo de contrato, contrato de trabalho. Contrato de trabalho pode ser com o cliente e pode ser com o colaborador. Faz sentido? Aí você teria que ter um tipo aqui para separar um do outro. Caso contrário, não precisaria ter. Concorda? Isso seria interessante, por exemplo, lá no front-end, lá no programa feito em C#, você vai mostrar um combo box para o usuário escolher o tipo de contrato que ele vai cadastrar. Como ele já escolheu a pessoa, e aí ele escolheu uma pessoa que é colaborador, obviamente o tipo de contrato só pode ser aquele que for funcionário. F. Entenderam isso? Ok? Beleza. Tranquilo. Bem pensado também. Voltando para o processo. Ao status. Tá. Tem uma questão aqui que eu achei. Talvez vocês tentaram colocar isso nesse campo. Nome da ação. Mas se alguém pega um processo, ele precisa saber do que se trata. Ou seja, qual é o direito que está sendo pleiteado, ou que está sendo questionado. Então seria ali basicamente um resumo desse
desse processo. Então a descrição. Tipo, é uma descrição do processo. Aqui até que daria, só que está um pouco pequeno, 100. É bem provável que você precise um pouco mais, né? Para poder identificar o assunto. Beleza, número do processo. Faltou uma informação importante aqui. A data de cadastro desse processo. Acho pertinente colocar. Data de cadastro. Ideal mesmo é até colocar o ID da pessoa que cadastrou. Mas a gente está de cadastro é data do processo. Oi? Data de cadastro é data do processo. Eu entendi que a data do processo é a data que esse processo foi distribuído, que é a data dele, de existência dele. Tá? E eu entendi isso. A diferença é o seguinte: o sujeito foi lá procurar o EAJAC porque alguém moveu um processo contra ele. Ele não tem dinheiro para se defender e pediu ajuda. Esse processo foi aberto há cerca de 8 dias atrás. Alguém entrou lá na justiça, um processo, e aí ele recebeu lá uma visita do oficial de justiça intimando a comparecer no fórum. Intimação super rápida. Às vezes, por exemplo, direito de família costuma ser rápido. Então o juiz vai lá, passa na frente. Direito de família, a mãe está pedindo pensão alimentícia, está atrasado. Então ele recebeu a notificação, procurou viajar. Está desempregado, não tem dinheiro. Essa é a data do processo. Esse processo é de que data? Ele foi distribuído há uma semana atrás. Tudo bem, aí uma pessoa do EAJAC procurou, preencheu os dados, aí ele foi preencher o cadastro do processo no sistema. Aí essa é a data que você cadastrou o processo. Por que é importante essa data? Porque entende que, pelo menos a partir dela, você tem que ter todos os andamentos no sistema. Às vezes o EAJAC pode vir a defender alguém, trabalhar para alguém que já tinha um processo rolando na justiça há um bom tempo. O advogado estava muito caro, ou o sujeito passou a ser desempregado no meio do processo e procurou o EAJAC porque não tinha condições. Então o cenário dele muda quando ele abriu o processo. Lá um ano atrás, ele não tinha condições, ou ele nem poderia ser um cliente do EAJAC. Agora ele pode e procurou. Aí você vai ter uma data do processo de abertura de um ano atrás, a data que ele foi cadastrado no EAJAC é a data que esse processo está sendo controlado pelo EAJAC. Então, acho pertinente colocar aqui a data do cadastro. Procurações, no meu entendimento, já é a procuração que o EAJAC passou para o cliente passou uma procuração para o EAJAC para defender. Então tem um ID para identificar todas as procurações, a localização do arquivo. Por que nesse aqui não tem localização, arquivo, procuração? No outro tem localização, arquivo, contrato. Pessoal, essas observações que eu estou falando é só por questão de padronização. Tentem padronizar nomes de campos nas tabelas. Vocês vão ver que fica muito mais fácil até de conversar. Porque aí você memoriza, não, eu sempre uso esse padrão, então você não. Bom, data da emissão, ID do colaborador, ID do cliente e o ID do processo. Beleza. Está contratado. Já tem a procuração. Ah, pessoal, tem uma coisa na procuração aí, viu? Lembram que a doutora falou aquele dia que você vai lá e passa uma procuração para o EAJAC. Então o EAJAC pode executar determinadas ações, representá-lo publicamente em determinadas situações, desde que não seja revogada essa procuração. Então eu sempre tenho uma data de validade. Lembram que a gente usou lá no cadastro de categorias uma data para informar se a categoria é válida ou não? A gente usou o seguinte critério: se o campo estiver preenchido, é porque tem data de validade já
estipulada ou definida. Se tiver nulo, está valendo. Eu acho que aqui caberia o mesmo procedimento, o mesmo tipo de campo. Então a gente teria aqui validade. E aí seria do tipo data. Beleza. Se tiver nulo, está valendo. Se tiver preenchido, valeu até aquela data do preenchimento. O que mais? A gente tinha discutido isso aqui também. Termo, procuração e contrato. Procuração realmente é algo bem específico. Você tem tem uma coisa interessante de procuração, gente, que não vai contemplar. A procuração pode ser passada para mais de um advogado. E aí, nesse modelo aqui, a procuração de você só pode ser um. Tem o ID do colaborador aqui, ó. Para resolver esse problema, não tem outra saída. Vai ter que criar outra tabelinha para saber quais são os advogados que têm procuração daquela pessoa. Senão, na hora de emitir a procuração, tem que fazer duas. Uma para o A e uma para o B. Ok? Então, termo. A ideia do termo são aqueles documentos, né, que são vários, que vocês viram aqui. Termo não sei do que, termo disso, termo daquilo. A ideia é concentrar todos num documento só. Ou seja, numa entidade só. Até que vocês usaram aqui D da carta, né? Por que, gente? Carta, termo, contrato. Qual foi a ideia do carta? Oi? Eu acho que é bom padronizar do ID carta, ID, até porque a tabela é termo. Você vai dar um select lá e você coloca select from termos. Apelido T. T ponto, você pode começar a digitar. ID termo. Mas não, é carta. Ficou meio. É igual colocar nome de menino e menina. Diferente. Data. Tranquilo. Descrição. O número do protocolo. Você colocou ele obrigatório. Eu estou fazendo um termo. Mas eu tenho que protocolar. Então, a que eu vou imprimir, não consigo imprimir. Aí você vai ter que fazer lá no Word, levar para o protocolar e cadastrar depois. Se a gente for fazer aquela ideia de ter um modelo e fazer uma malha direta e imprimir o termo, não vai ter jeito. Porque a hora que você for cadastrar aqui no protocolo, o campo vai ter que preencher. Não, pelo que eu entendi, você vai fazer um termo para que ele seja protocolado. Tem uns termos aqui, ó. Esse aqui já tinha um protocolo de parte. Ah, tá. Não, mas geralmente os termos vão ser protocolados. A ação de uso capião. Estou emitindo o termo. Não tem protocolo ainda. Vou levar ele lá para protocolar. Aí eu vou anotar o número do protocolo depois. Aí o campo não pode ser obrigatório. Vamos tirar ele daqui então. Tira a obrigatoriedade dele. Outra questão é a seguinte: eu tenho o cliente e o colaborador. E se tiver outra parte? Igual, por exemplo, esse de uso capião é um exemplo. Pessoal, vocês sabem o que é a ação de uso capião? Quando você faz uso de É quando você assume as funções, as responsabilidades sobre um bem, um imóvel, você paga os tributos,
você tem aquele imóvel por usufruto e durante muito tempo. Aí depende da classe, mas por exemplo, se você tem uma casa, um terreno, e deixa ele à disposição de alguém, essa pessoa vai lá e paga os tributos durante 20 anos, ele pode ir lá com uma ação de uso capião, tchau, não é seu mais. Você perdeu. Você não exercitou o seu direito de propriedade, alguém fez no seu lugar, é dono. Os que tinham mudado, você parece que agora são 5 anos. Então, aí depende das situações. Tem tipo de imóvel, tipo de situação, período. Eu sei que no caso de aluguel, por exemplo, diminuiu. Não sei se é esse que diminuiu para 5 anos. Mas quando é uso de outras coisas, uma propriedade, um bem comercial, um imóvel comercial, alguma coisa, sítio, às vezes o sujeito mora lá em Goiânia, Goiás, aí ele deixa o sítio na mão do caseiro. O caseiro coloca a conta de luz, paga o ITR, vai lá, coloca umas vaquinhas, tira um leitinho, coloca a nota fiscal, vira produtor rural, dá um tempo. O sujeito vem passear, fala assim, eu quero vender essa propriedade, essa é minha. Você deixou aqui, eu cuidei dela, paguei os tributos, você não exerceu o seu direito de propriedade, é minha. Aí, o que acontece? O que está faltando aqui então, gente? Primeiro que é o seguinte, só tem um cliente. De repente eu posso ter uma ação que envolve mais de um. E eu posso ter uma das partes que não é o cliente do EAJAC. É a pessoa que vai ser notificada, a pessoa que está envolvida com o processo. Então esse caso aqui de termos, eu aconselho fazer esse relacionamento muitos para muitos. Tanto é que aquele dia ali no modelo eu cheguei a questionar isso. Estão lembrados? Muitos para muitos. Então, recomendo aqui, ó, ter a outra tabelinha de relacionamento de termos, pessoas, termos, e aí nesse relacionamento pessoas-termos, você diz se é cliente ou se é colaborador ou se é outra parte. Com uma tabelinha só, você mata os três. Um ficou faltando aqui, e a quantidade para poder ser variada. Beleza? Papel. Alguém me perguntou por que essa tabela, não foi isso? Quem que perguntou? Foi você, Fábio? Ah, foi a Maria. Você não entendeu por quê? Eu não entendi o porquê da tabela do papel. Tem que fazer ela ser entidade associativa entre a parte do processo e a pessoa. Sim, na verdade é o seguinte: o que eu sugeri é que existisse uma tabela para cadastrar os papéis. Aonde até foi cogitado aqui hoje, alguém falou assim, no cadastro lá das pessoas, o Oséias colocou lá tipo, para saber se ele era um acusador ou um acusado. Essa tabela papel, você cria uma tabelinha e fala assim, ó, papel 1, réu, ou autor. Você coloca os tipos de participações que a pessoa tem. Quando você for fazer o relacionamento, você diz qual é o ID desse papel. Aí você sabe. Ah, nesse caso aqui, o fulano é autor. Nesse outro caso aqui, ele é testemunha. Nesse outro aqui, ele é réu. Entendeu? Então, vamos definir aqui. Se vocês Mas o processo de relacionamento já está perto. Então, veja só. Eu tenho um processo. ID do processo. Eu ainda não sei quais são as pessoas. Como é que eu relaciono as pessoas com o processo? Pede papel, né? Sim, mas só que a ideia é o seguinte: papel. Isso aqui tem uma folha aqui definida? Não tem. Aí nós vamos ter que tirar, mas tudo bem, pode deixar essa tabela assim mesmo. Não, vai ter que tirar. Aí agora não tem jeito. Por causa do nome da tabela. Vamos tirar esse relacionamento. O ID do processo e o ID da pessoa. Aqui, gente, ó, poderia ter o campo, ó, papel.
poderia ser varchar 10. Isso é uma hipótese. Tentei aproveitar o modelo e coloquei dessa forma. A hora que você for cadastrar, tudo bem, você vai informar o processo, a pessoa, e aí o papel você pode colocar assim, ó. Nesse papel, essa pessoa é réu. Entendeu agora? A pessoa não pode ser relacionada como colaborador também. Pode. Esse seria o advogado. Ah, mas você pode colocar outro. No lugar do réu aqui, você coloca, ó, ele é procurador. Procurador é um papel da pessoa no processo. Procurador é aquele que vai defender os interesses da pessoa que está sendo requisitada. Então, esse modelo ficaria mais simples, entendeu agora mesmo? Só que eu sugeri que, na verdade, quando eu falei que tinha que ter outra tabelinha, você criar outra tabelinha chamada papel, e nessa tabela você colocar essa estrutura. Então, por isso, para fazer isso que eu propus, a gente ainda não poderia ficar desse jeito aqui. Teria que pegar esses campos e remover também. Tá? Aí teria aqui que adicionar um campo. ID, papel, small int, por exemplo. Onde está papel, a gente poderia mudar a descrição dele. Campo, descrição. Aí sim, ó. Para aproveitar a tabela do papel, iria cadastrar aqui, depois defino chave primária, IBS para quem atualizar. Qual é o primeiro papel? 1. Autor. Segundo papel, procurador. Estou dando exemplo. Agora cria-se a tabela que relaciona pessoa com processo. Pessoa-processo. Tá? O ID, processo. O ID, pessoa. O ID, papel. E o que mais? Tipo, pessoa. Ok? Chave primária, qual que seria? Hein, gente? Qual seria a chave primária? O ID do processo, o ID da pessoa, saber a pessoa do processo. Uma pessoa pode estar mais de um processo pode ter mais de uma pessoa. O ID do papel, para que a pessoa não tenha o mesmo papel mais de uma vez no mesmo processo. E o tipo de pessoa. Caso a mesma pessoa tenha que aparecer mais de uma vez, você poderia validar. Como aqui já existe o papel, não precisa colocar como chave primária, porque naturalmente você não vai ter a pessoa configurando em mais de uma especialização. Aí você colocaria o ID do processo, o número dessa pessoa, seja ela física ou jurídica, uma pessoa que trabalha por EAJAC, e o papel dela, por exemplo, procurador. Aí aqui você define o tipo de pessoa. Para saber se ela está na tabela de colaborador ou se ela está na tabela de cliente, por exemplo. A especialização dela. Então poderia ter chamado assim, ó, especialização da pessoa. Uma saída para você não ter que fazer isso é vir na tabela papel
e definir o tipo de papel para cada descrição. Só que aí, se você tiver autor, tanto na condição de cliente quanto na condição de parte do processo, você teria que cadastrar 2 vezes. Então, para ficar mais elegante, desse jeito aqui. Agora, para finalizar, falta andamento, né, gente? Andamento. O andamento é um detalhe da tabela processo. O andamento eu preciso saber qual que é o processo, o colaborador que está envolvido com aquele andamento, por exemplo, esse colaborador aí é o procurador do processo que preencheu um termo e foi lá na justiça, ou que teve uma audiência e participou. Pode não ser o mesmo que tinha a procuração, se aquele andamento não requer procuração. Então, quer dizer, tem procuração só para o Pedro. No dia ele não pôde ir, tem que ir outro advogado. Então, aí existe um procedimento para que ele possa substituir o advogado no lugar. Esqueci o nome, mas tem um documento para isso. Descrição da movimentação. Sempre. Aqui tem uma questão interessante que a gente não tinha discutido, mas um andamento pode mudar o status do processo. Um andamento pode mudar o status do processo. Então você pode ter um andamento, ou seja, uma informação que foi publicada no Diário Oficial, dando baixa no processo. Então, você pode colocar, sabe aquele campo status do processo? Você pode colocar ele aqui para que o próprio sistema já defina o status do processo com base no lançamento do andamento. Lançou o andamento, o sistema vai lá, coloca o andamento mais recente para definir o status do processo. Isso pode ser feito com trigger, assunto que a gente vai discutir para a próxima aula, a próxima equipe. Pessoal, alguma coisa, alguma dúvida? Está muito especializada, a discussão está muito especializada?